desde Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Esse é seu querido programa, Defesa da Sã Doutrina. Louvado seja Deus, com o irmão Emerson Nunes. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos orar pelas almas, pelo povo de Deus sofrido, pelos homens de Deus que pregam a sã doutrina. Vamos orar porque nós estamos nos tempos difíceis. Poucos crentes estão no Espírito para entender o que Jesus fala, né, meus irmãos? Quem tem o Espírito Santo de Deus entende quando Jesus fala. Mas quem não tem o Espírito Santo de Deus delira acerca de questões, de contendas de palavras ruins, blasfêmias e suspeita. Então Deus manda nós se apartar dos tais, né, meus irmãos? Muitas pessoas estão confusas, dizendo, irmão, nos comentários, o que acontece? Que a gente não estou conseguindo entender o que está acontecendo com a igreja, essas coisas. É só você ler a Bíblia. Você quer entender por que está acontecendo isso na igreja? É só você ler a Bíblia. Vai lá em Mateus 24 que você vai entender. 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, você vai entender tudo isso. Louvado seja Deus que está acontecendo. Isso aí Jesus já nos avisou. E Jesus levanta os profetas de Deus nas visões para dar o recado à igreja. Mas depois que a igreja foi repreendida e as visões já começam a se cumprir, nós repreendemos dentro da palavra, mas não com vídeos de fofoca e de hipocrisia de pessoas rebeldes, né, meus irmãos? Porque Deus sabe aquele que põe com intenção boa e aqueles que fazem para semear contenda, né, meus irmãos? Então nós vamos orar para que Deus venha repreender esses demônios da contenda, esses demônios enganadores que estão usando os crentes mundanos, que chama que a doutrina do corpo é costume, né? O diabo falando isso na boca desses crentes rebeldes. Louvado seja Deus. Mas tá aí a pregação que eu postei aí, provando que a doutrina do corpo ela é bíblica. Louvado seja Deus. Agora eu faço uma pergunta. Quem está no adultério, na prostituição, se continuar nessa prática, se morrer agora, meus irmãos, ou Jesus voltar, vai subir para o céu? Não vai, né? Só que esses falsos profetas que fingem pregar doutrina, eles até pregam sobre adultério, prostituição, só literal. E a idolatria também vai para o inferno, não vai? Então a pintura e o brinco nas orelhas não é costume, isso é idolatria. A Bíblia diz em Gênesis 35 que são deuses estranhos. Mas Jesus veio e morreu na cruz, acabou, tudo bem. É porque Jesus morreu na cruz, então vou ter que pôr Maria lá no meu... imagem e escultura na minha casa, não tem problema, não vou precisar ir para a igreja, porque Jesus morreu na cruz, então eu posso adorar a imagem, posso adorar outros deuses. E a Bíblia afirma que as pinturas e os brincos nas orelhas são deuses, é paganismo. Então mesmo que estamos na graça, se você usa essas práticas, você está no ato de desobediência. Pecado de desobediência é como pecado de feitiçaria, e isso também é adultério e prostituição espiritual. Então vai para onde? Para o inferno.
Mas as obras não é para que os homens se gloriem, porque é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus gratuito, né? Sim, mas para que ninguém se glorie, porque os povos da época da Grécia, eles se gloriavam pelos seus deuses. E quando alguns deles se converteram, começaram a se exaltar, se engrandecer pela doutrina que eles aprenderam com Paulo do corpo. E Paulo falou assim, não se glorie por isso não. Porque isso aí não é obra para você se gloriar. Isso aí é para a glória de Deus. Para quando os ímpios verem. O que ele está querendo dizer? Para quando o povo do mundo ver a diferença em você, o nome de Deus ser glorificado. Né? Agora os fariseus faziam isso. Se gloriava da aparência, né? E por dentro era podre. Mas não, a santificação do corpo é corpo, alma e espírito. Como aconteceu lá em Antioquia. Em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão porque se parecia com Cristo. Mas não é só parecer na aparência, no agir, no falar, no modo de se vestir. Então essa é uma doutrina que já antes da lei, Gênesis 35, Deus mandou que a mulher mudar vossas vestes, tirar os deuses estranhos das suas orelhas, que são os deuses que é pintura e brinco nas orelhas. Então são deuses, então é paganismo, é idolatria. Então essas igrejas que estão apoiando você cortar cabelo, usar pintura, usar brinco na lei, isso não é costume. Isso é costume sim, costume do diabo. E é o diabo que está falando na boca desses falsos crentes. Por isso que eu coloquei aqui as pregações antigas do pastor Sérgio, né? Antiga quando estava mais na unção, para o povo ver. E quem ora expulsando demônio tem que vigiar para que não caia. Né, meus irmãos? Mais irmãos, como acontece em cultos, quando eu prego, essas pessoas vêm até mim, o demônio cai por terra, porque são demônios que estão falando na boca delas. E Deus também, meus irmãos, deu uma revelação para mim, acerca desses crentes rebeldes, são crentes nada. Deus mostrou para mim que são agentes satanistas, que estão se infiltrando nas igrejas, e infiltrado também, louvado seja Deus, pelo livramento de Deus na nossa vida. Eu dou louvado seja Deus, não por isso. É o costume que eu tenho de louvar a Deus, né? Viu, meus irmãos? Um comentário. Deus mostrou para mim. Esses demônios também entram aqui no YouTube para fazer comentários ociosos. Eles estão um pouco se lixando que você está repreendendo eles, irmãos. Eles começam a fazer perguntas ociosas, orgulhosas, para tirar a paz de vocês, para tirar a nossa paz. E Deus mostrava a eles, falou, ó, meu servo, olha bem como eles estão lá, ó, no computador, e eu vi eles dando risada, zombando dos crentes, os crentes tudo se contendendo, respondendo eles nem aí, e dando risada. Eu vi a cara deles, cara de monstros, cara de demônio. Deus falou assim, isso aí são os falsos crentes, e são pessoas, agentes do diabo, infiltradas nas igrejas, para querer atrapalhar a obra de Deus, para que vocês entrem em escândalo, para quando as almas vê lá fora, e se escandalizar e não se converter. Então, meus irmãos, vamos mudar daqui para frente, vamos parar de estar respondendo esses comentários, vamos apagar esses comentários, vamos remover, e deixar Deus trabalhar. Deixa eles falar que é costume, deixa eles falar. No dia do juízo final nós vamos ver. Louvado seja Deus. Vamos continuar orando. Busca Deus unção e oração e bota o diabo para cair por terra. Quando esses crentes mundanos vir até você falar isso, você estende a mão e o diabo vai cair. Mas para isso vocês têm que orar e jejuar e ler a Bíblia. Não baseado por esses livros mundanos, desses pastores mundanos, não. Você vai ler a Bíblia, orar e jejuar pelo poder de Deus. Quer sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. Essa teologia do diabo que está acabando com as igrejas. Então cuidado, meus irmãos, que é o Espírito Santo, ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo quando eu vos tenho dito a vocês da minha palavra. Então vamos orar também por das pessoas que sofrem, louvado seja Deus, com depressão. O diabo do suicídio está acabando com muitas vidas. Por quê? É através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, né? Das filmagens do YouTube, desses programas mundanos do YouTube, do rádio, e também da televisão. É o diabo na vida dessas pessoas. Por que a igreja está perturbada desse jeito? É igual a nossa igreja de Deus e Amor. Enquanto não tirar esse costume de telão na nossa igreja de Deus e Amor, não tirar também esses Facebook da igreja, a igreja sempre vai ser essa perturbação. Sempre. Enquanto não tirar essas coisas de lá, Deus vai estar só com os fiéis, só com os fiéis. E nós fiéis nos calamos, viu, meus irmãos?
Quando eu falei para nós calarmos, irmão, tem uns irmãos aí que falou assim, irmão, então você apaga tudo aquelas revelações que você falou, mas vocês têm que entender que quando Deus me revelou, quando eu passei esse recado, foi bem antes de acontecer essas coisas. Agora, depois que aconteceu, agora começa a aparecer um monte de gente falando aí. Deus revelou para mim, não estou aqui para me exaltar os irmãos, mas pela graça de Deus, o Senhor Jesus falou antes. Tudo antes de acontecer essas coisas, Deus falou o quê? Que as suas vergonhas serão expostas publicamente. Deus mostrou desde janeiro, eu venho avisando. Não deram ouvido aí que está acontecendo. Então não vou apagar não. O que eu me manifestei aqui, meus irmãos, foi sobre essas contendas. Ficar pegando, se eles estão filmando, colocando, deixa eles falar à vontade. Deixa eles. Quem manda ficar andando com coisa errada? Só que não cabe a nós, cristãos da igreja, ficar expondo isso. Nós temos que se calar e deixar Deus trabalhar, porque tudo isso aí que está acontecendo é permissão de Deus pela rebeldia dos rebeldes. Então deixa eles se lambuzar no pecado lá, nós fazendo a diferença. Mas tem uns crentes contendeiros em nosso meio, que ficam falando que eu estou querendo apoiar, que eu estou querendo ocultar. De maneira nenhuma, ninguém é criança, todo mundo está vendo, ninguém é bobo o que está acontecendo. Então, meus irmãos, nós vamos só orar, vamos só jejuar a Deus e expulsar o diabo em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, todos dando glória a Deus. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento agora, meu Pai, de oração, eu oro ao Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, meu Pai. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas transgressões, do corpo, da alma e do Espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração, ó Pai, suba, Senhor, até seus santos céus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nesse momento agora de oração, ó Pai, eu quero lhe pedir perdão dos meus pecados, perdão das minhas falhas, do corpo, da alma e do Espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração, ó Pai, suba até seus santos céus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nesse momento agora de oração, ó Pai, nos ajude, ó Pai, os seus fiéis, ajuda os remanescentes da Tua santa doutrina, meu Pai, que estão sofrendo, meu Pai, perseguições, desfeitas, afrontas. O diabo tem usado, meu Pai, os crentes mundanos, os falsos profetas, para perseguir os Teus servos e as Tuas servas, porque eles não entendem a voz de Deus, porque são rebeldes, estão no mundo do pecado, não estão transformados, estão enganados por Satanás, pelos demônios enganadores, dos pastores mundanos e rebeldes e desviados, ó Pai. Ó Jesus querido, Jesus bendito, mas nós oramos, meu Pai, para que o Senhor venha dar graça e discernimento do Teu Espírito Santo, meu Pai. Olha as almas que estão sofrendo, meu Pai, sendo enganada por Satanás, ó Pai, pelo diabo, do engano do falso profeta, meu Pai. Mas Jesus nos avisou, ó Pai, que isso ia acontecer. Ó Pai amado, então nos santifica, meu Pai, e nos dá graça e livramento, e não deixa, meu Pai, que nós venha ser enganado por esses espíritos enganadores, ó Pai. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia, meu Pai, que o Senhor nos concedeu. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais um dia, meu Pai, de vida, de paz, de alegria, Senhor. Ó Deus poderoso, graça nós te damos, ó Pai, pela saúde, pelos livramentos, ó Pai. Ó Pai querido,
Os dias têm sido maus. Os dias têm sido difíceis, meu Pai, para os seus fiéis, para os teus servos, para as tuas servas, meu Pai, que estão obedientes à tua santa doutrina, meu Pai. Ajude-nos, ó Pai, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, meu Pai. Tira do nosso meio os enganadores, os fraudulentos, os lobos mercenários, os falsos profetas, meu Pai, que não ama as almas, mas sim ama a gordura e a lã das ovelhas. Falsos profetas que estão enriquecendo as custas dos dízimos e dos órfãos da viúva, meu Pai. Faça justiça pela tua igreja, pelo teu povo, meu Pai, que sofre, que ama a tua palavra, meu Pai, que rejeitou o mundo, que rejeitou o pecado, meu Pai, que rejeitou a vaidade mundana. Meu Pai, fere os lábios mentirosos desses crentes rebeldes, meu Pai. Nós estamos, meu Pai, desses demônios rebeldes que usam a boca desses crentes. Nós estamos, meu Pai, na mesma época que Paulo lutou contra os falsos profetas. Porque quando Paulo ali em Gálatas, que implantou 4 igrejas ali, Derbe, Icônio, Antioquia, da Pisídia e Listra, na sua ausência, na sua ausência em viagens missionárias, aquela igreja começou a ser atacada por 4 elementos: os soldados de Roma, a seita de Nicolau, meu Deus e meu Pai, o fariseísmo e o gnosticismo, Pai. Os fariseus estavam colocando um fardo pesado em cima dos crentes, dizendo que eles não tinham que seguir Jesus, que tinha que voltar às práticas do judaísmo, da guarda de sábado e da lei cerimonial, do emissário e do expiatório, meu Pai, e da circuncisão, que era a operação genitália que fazia na criança depois de 8 dias de nascido. Se eles não fizessem aquilo, eles não iam ser salvos. E eles estavam enganando os crentes, porque eles pareciam pregar doutrina, porque eles pregavam a mesma santidade do corpo que os apóstolos pregavam. Mas os apóstolos pregavam a santidade do corpo, acerca das vaidades mundanas, não para se gloriar para eles, mas para ter aparência de cristão, para a glória de Jesus, e honrando o sacrifício vivo de Jesus na cruz. E o que Jesus falou: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E os fariseus, ó Pai, estavam dizendo que não, que eles tinham que guardar o sábado, fazer a circuncisão e as leis cerimonial para ser salvo, do expiatório e do emissário. E estava difícil, ó Pai. Aí também estava outra guerra, porque a seita de Nicolau estava pregando falsas doutrinas, dizendo que não, vocês estão na liberdade, pode fazer o que quiser. Estava uma briga entre as religiões terrível como é hoje. O gnosticismo era um falso avivamento, que embora pregava algumas palavras parecidas com as dos apóstolos, mas negava também o sacrifício de Jesus, dizendo que Jesus tinha vindo só em espírito na terra. E estava uma confusão. E muitos crentes da Galácia estavam aceitando esse evangelho. E quando Paulo chegou lá, que viu aquela bagunça doutrinária dentro da igreja, ele começou agora a exortar: a maravilha-me então depressa, que passeis para outro evangelho, qual não é outro, mas alguns de vós inquietam, que perturbam, querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu descer, pregar um outro evangelho, que seja maldito esse evangelho. E eles começaram a contestar com Paulo, porque Paulo pregava pelo Espírito. E eles começaram a vir com suas filosofias. Os fariseus os doutores começaram a expor as Torá para Paulo ler. É como os crentes mundanos faz hoje. Eles começam a falar que a doutrina é costume, que é texto isolado, porque eles não têm o Espírito Santo. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, responde a eles: eu não estou aqui para agradar a Deus ou os homens. Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. Aleluia. Vou saber, irmãos, que tudo o que aprendi foi por revelação de Jesus Cristo. Aleluia. E ali ele começou a repreender e pregou a liberdade cristã, porque que não precisava mais de rituais de sacrifício de animais mais, e nem precisava guardar a sábado e nem festa de trombeta, mas não nem os rituais do legalismo judaico. Mas agora Paulo dá uma exortação e diz: mas não useis a liberdade cristã
para dar ocasiões à carne, quase é porfia, teimosia, emulações, que os nicolaítas estavam querendo pôr o esporte dentro da igreja. Não, vocês podem servir Jesus e ir lá no esporte do Coliseu com nós. É apostar lá no Coliseu, na torada, não tem problema. E hoje em dia é a mesma coisa, esses nicolaítas, não, vocês podem adorar Jesus e jogar futebol. Pode ver televisão, esses falsos profetas, meu pai, enganando o povo como foi naquela época. E agora os falsos profetas, não precisa, para com isso, esse negócio de cortar cabelo, vocês podem cortar o cabelo, vocês podem usar pintura, não tem problema não. Olha aí a mentira do diabo. Também nosso meio, usando os nicolaítas, mentindo, meu pai, para o povo. Ó Jesus querido, como foi naquela época, meu pai. E aí e o brinco nas orelhas, ele é adultério espiritual, e a pintura é pagã, é idolatria também. E a Bíblia diz que os idólatras, eles serão lançados no fogo do inferno no último dia, se não se arrepender. Ó Pai, que então repreenda esses demônios, ó Pai, enganadores, que está usando esses falsos profetas, como persuadiu lá na igreja de Gálatas, ó Pai. Está querendo, meu Pai, destruir a tua igreja hoje, meu Pai. E também o demônio da fofoca, porque quando Paulo estava lá em Éfeso pregando a palavra, os demônios caindo por terra, os bruxos queimando os livros em praça pública. Éfeso teve um colapso no mercado financeiro. Que Paulo ali pregou por 3 anos. Mas agora a contenda começou lá no Coríntios, uma igreja de doutrina que tinha 9 dons. Começou adultério lá em Coríntios, segundo casamento lá, uma bagunça terrível lá em Corinto. E a família de Clói informa Paulo, e Paulo manda as cartas agora. Não, divórcio é pecado. O homem que casar com a mulher, que a mulher está não viva, é adúltero. Vocês estão roubando na igreja, vocês estão fornicando dentro da igreja. Vocês que estão aí, vocês não herdarão o reino do céu. Vocês estão bebendo cerveja, bebendo cachaça, vinho. Coríntios 6. Vocês vão para o inferno, não vão entrar no céu não. Vocês estão fazendo partido na igreja. Eu sou do irmão Hermes. Não, eu sou com fulano de tal. Eu sou com o pastor tal. Não. Por acaso Cristo está dividido entre vós? Porque vós são carnais? Estão idolatrando o homem? Paulo regou, Apolo plantou, Paulo regou. Mas quem fez produzir isso foi Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Somos ministros a Deus de quem vocês servem. Parem com essa contenda do diabo aí. Louvado seja Deus. Paulo ali mandou a carta dizendo para ele que vocês estão dando mau testemunho. As almas estão se convertendo em Éfeso, estão sabendo aí, está tendo contenda, aí está tendo alvoroço aqui. O povo estão se afastando da igreja por causa da contenda de vocês. Vocês estão falando em língua. Vocês estão profetizando, vocês estão pregando. Vocês falam muitas línguas, mas cadê o amor ao próximo? Porque se vocês fazem esse escândalo na igreja, vocês não têm amor às almas. Mas nós temos amor sim, o amor é da doar coisa aos mendigos, mas larga de hipocrisia. Ainda que distribuir as fortunas para os pobres, é como se não tiver o amor ao próximo, com bom testemunho, caráter e disciplina, de nada serve. O amor é de bom testemunho e pregar a verdade para que as almas se convertam. E as almas não estão se convertendo por causa do mau testemunho, essa bagunça. Em Corinto também está em nosso meio também. Ori canta labassurianda labai. Ó Deus poderoso, repreenda esses demônios de mau testemunho, meu Pai. Ó Pai, esse demônio da bermuda, do short. Meu Pai, porque lá em Lula a Bíblia diz, glória a Jesus, aleluia, que lá em Apocalipse 16, verso 15, eis que vem como ladrão, guarda suas vestes para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. E é o homem que está mostrando a canela, está vendo as vergonhas. Ali é vergonha, porque o short, ele é cueca do sacerdote, que eles usavam antes como cueca. Como o vestimento de vergonha. E você está usando short, está de cueca na igreja, seu rebelde. Ori canta labassurianda labaia. Se converte dos seus pecados. Saia curta, também adultério, tamanco salto alto. Isso trazendo a lascívia. Meu Pai, quantos estão como Balaão? Quantas igrejas estão, ó Pai, como foi Balaão? Balaão era um profeta de Deus. Era um profeta que tinha unção de Deus para abençoar e amaldiçoar. E o diabo usou Balaque, o rei dos Moabitas, para tentar seduzir
Balaão, porque o diabo não podia tocar no povo de Deus, que o povo de Deus era temente e obedecia a Deus através de Moisés. E o diabo não tinha força de derrubar aquele povo. E o diabo tentou agora persuadir Balaão, um profeta. Balaão foi resistindo, mas teve uma hora que não conseguiu. Ele foi, mas Deus protegeu o povo dele. Porque Deus colocou no meio de um sítio, quando ele estava indo naquela estrada, Deus colocou um anjo com a espada e começou a bater na jumenta. E aí ele estava tão cego espiritual por causa do dinheiro, que queria, porque queria ir. Pensou Deus pôr a jumenta para falar. O que significa hoje em dia? Deus está usando até mesmo ímpios para poder falar, para reclamar da doutrina na igreja, que vocês não estão honrando mais a doutrina, estão com Balaão. Porque maltrata os irmãos, porque bate nos irmãos, não deixa os irmãos pregar a doutrina, porque se corromperam com dinheiro e com pecado. Aí como Balaão não conseguiu derrubar o povo, amaldiçoar, Balaão agora já dá lugar ao diabo e fala para Balaque: olha, só há uma maneira de Deus castigar esse povo, de amaldiçoar ele. Manda que as moabitas vai até lá e seduz, porque são olhos fechados para o mundo. Eles não têm visão de contato com mulher, só não sei se for o casal entre eles lá. E as moabitas, aquelas mulheres sensual, desceu lá e eles nunca viram. E começou a seduzir os profetas. E os profetas agora, e os homens começaram a cair no pecado em suas tendas. E agora a ira de Deus vai começar a descer e Moisés se ira muito. A mesma coisa está acontecendo com a igreja. Quantas igrejas que era de doutrina, fiel a Deus, que tinha os olhos tapados no mundo, não se contaminava com a televisão, com as pinturas, com as vaidades. As mulheres usavam roupa longa, tinha caráter também no coração, e era perseguida pelo mundo. Mas quanto mais perseguida pelo mundo era, mais a igreja era avivada. Aleluia. Mas o diabo foi tentando, até levantou as seitas herégicas. Os falsos profetas, os Balaão, que não aguentaram sair, eles começaram a dividir. E o diabo do engano começou a usar eles, começou a tirar os irmãos, dividir a igreja. E os pastores que eram de doutrina, em vez de continuar pregando a doutrina, resistindo, a igreja começou a esvaziar. Em vez de eles pedir a Deus, como fez Moisés, não. Nós somos obrigados a liberar agora. Não, como nós vamos pagar o aluguel? Como vamos pagar o programa de rádio? Às vezes está esvaziando com a doutrina e não orar a Deus. E foram persuadidos pelo Balaque, diabo. E as moabitas agora estão entrando na igreja tudo com saia curta, tamanco, salto alto. Não estão liberando tudo. Os profetas caem no adultério. E além de cair no adultério material, está caindo no espiritual. Agora já está com a imagem da besta nos altares, na igreja. E olha o resultado que aí está, a morte espiritual. Mas o fim desses homens foi triste. Balaão, aqueles que trouxeram o paganismo para Samaria, para Judá. E também no Novo Testamento, os que perseguiam os apóstolos. Herodes foi comido de bicho. Elimas foi ferido de cegueira. No Antigo Testamento, Jezabel foi comida pelos cães. E Jesus fala: eu não mudei, eu sou o mesmo ontem e hoje, e serei eternamente. Quantas igrejas que eram fiel a Deus na doutrina, que cantava hinos cristocêntricos, os irmãos, o dízimo e as ofertas, doava aos pobres, ajudava, aleluia. O dízimo não era só dinheiro, também era alimentos, coisa bonita, meu pai era. Mas agora, meu pai, esses homens foram seduzidos por Balaque, se corromperam com o dinheiro, se corromperam com a fama, com a soberba, com a exaltação. E olha o resultado que aí está, o povo dispersado, meu pai. Mas, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, aqueles que são fiel estão seguindo Jesus. Jesus está com aqueles que são fiel. Porque a igreja, quando ela começa a aceitar o pecado, Jesus foge da igreja. Aí Jesus fala: quando ver abominações, desolações no lugar santo, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quem vê fuja, fuja, fuja desses falsos profetas. Levanta tu que dorme, fugi dos falsos profetas.
que o Senhor te esclarecerá. Ó Deus poderoso, repreenda essa doutrina de Jezabel na tua casa, meu Pai. Esse demônio da prostituição espiritual e literal está repreendido agora, Satanás, espírito imundo, demônio da televisão, demônio do pecado. Você está derrotado e vencido pelo poder de Deus. Ó Senhor poderoso, dai-nos graça, meu Pai, dai-nos unção, porque chegou o tempo em que o povo não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, irmão, irmã fiel, todos nós, sejamos evangelista fiel, cumprimos nosso ministério, porque ainda que estamos presos em cadeia de algema, como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa, porque passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor não há onde passar. Ó Pai querido, repreende esses demônios agora, esses demônios enganadores. Saia, Satanás, saia, demônio imundo, demônio assassino, está repreendido e vencido pelo poder de Deus, pelo poder da graça divina, do Espírito Santo, pela verdade. Ó Jesus amado, Deus de poder, Deus de unção, Deus de maravilha, nós continuamos a orar, a pedir ao Senhor a graça de Deus em nossa vida. Ó Pai amado, dai-nos o livramento e salva as almas e restaura aqueles que estão caídos, meu Pai. Está se cumprindo também uma profecia de Paulo que vaticinou, que já acontecia na época dos apóstolos, ó Pai, que o Espírito Santo revela que alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Ó Pai, é mentira que eles estão dizendo que a mulher pode cortar o cabelo. Estão mentindo para vocês, porque a Bíblia diz que honroso é a mulher ter cabelo crescido, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, e aquela que tosqueia seus cabelos é a mesma coisa se estivesse raspada. E nessas mesmas cartas Paulo diz que um pouco de fermento ele veda a massa toda. E quando Paulo começa a pregar essa doutrina, muitos não gostam. E ele diz: quem quiser ser contencioso, contender, discutir, nós, e nem as igrejas, não só de Corinto, mas nem as igrejas de Deus, temos tais costumes, aleluia, de contender e ter essas práticas, porque o povo de Corinto era um povo rebelde, era um povo que glorificava o adultério e a prostituição, e muitas mulheres que vieram do templo de Afrodite eram sacerdotisa, que como um ritual elas raspavam suas cabeças e cortavam seus cabelos, e eram sensuais e usavam pintura. E os homens do templo de Apolo eram homossexuais, que eram cabeludos, barbudos. Também tinha outros também que eram barbudos, que eram homossexual barbudos. E Paulo agora exorta eles também, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, e é desonra para Deus ter o homem ter cabelo crescido, e o homem ter cabelo crescido é desonra a sua própria cabeça. Mas muitos não suportavam essa doutrina, achavam ruim, como é hoje, e são demônios, ó Pai, que estão por trás dessas pessoas, e elas precisam ser libertas, meu Pai, porque os divisores, os falsos profetas que saíram do meio de nós, porque Paulo diz que os falsos profetas saíram do meio dos apóstolos. Ó Pai querido, agora estou enganando o povo, que eles estão de olho no dízimo, no órfão, da viúva pobre, meu Pai. Ó meu Deus, que esse comércio dentro da igreja, essas vendas de livros, CDs, meu Pai, esses cantores cobrando para cantar, para pregar. É a mesma coisa quando Jesus esteve na porta do templo, meu Pai, os cambistas na porta do templo, esse comércio dentro da casa de Deus, ó Pai.
Oh, meu Deus e meu Pai, comercializando essas escolas teológicas do diabo, que só extorque o povo com coisas caras. Esses homens que extorquem também dinheiro nas igrejas, com campanhas falsas, com barganhas, ó Pai. Oh, Jesus querido, tem misericórdia, repreenda esses demônios, ó Pai. Abre os olhos do povo, meu Pai, para que saia desse engano de Satanás. Tira também esse engano, alguns que já estão em nosso meio, meu Pai, para que a Deus de amor volte o que ela era do começo, meu Pai, na doutrina simples de Jesus. Tira do nosso meio todo engano e dá força para aqueles, ó Pai, que estão querendo levantar a igreja e aqueles que estão querendo impedir, meu Pai, trazer o mundanismo para a tua casa, que o Senhor faça a obra, meu Pai, porque Deus responde a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Ó Pai amado, socorre o teu povo, meu Pai, socorre as almas, meu Pai, dá entendimento da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado, repreende toda a hipocrisia, toda a falsidade de Satanás. Saia, demônios imundos, demônios assassinos, você está repreendido agora pelo poder de Deus. Ó Pai, eu quero orar agora, essa pessoa que está com o demônio da morte aí, demônio do suicídio, saia, demônio do suicídio agora. Esse demônio, quantos crentes também estão se suicidando espiritualmente? Porque o crente colocando a televisão na sua cara é cometendo suicídio. Crente que anda no Facebook, no WhatsApp, com essas coisas mundanas, eles estão cometendo suicídio, estão matando a sua fé. Eles estão se matando. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Repreenda esses demônios do suicídio espiritual. Quantos crentes estão rejeitando a doutrina bíblica e se suicidando, meu Pai. Quantos também estão se suicidando literalmente também. Quantas vidas, meu Pai, que está, meu Pai querido, no mundo do pecado, jovens, ó Pai, na depressão, meu Pai, também tirando as suas vidas. Ó Pai querido, não deixa, meu Pai, repreenda esse demônio agora. Ó Pai, levanta os profetas da última hora, meu Pai, na pregação. Meu Deus, tenha misericórdia, tenha de compaixão, meu Pai. Abre nossa mente, meu Pai. Abre a mente dos meus irmãos. Abre a mente das minhas irmãs, ó Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh, meu Deus e meu Pai. Grandemente o Senhor tem falado comigo, meu Pai. Calma, meu servo, que eu sou contigo. Meu Pai, quantas ameaças, até mesmo de morte, eu venho recebendo, meu Pai. Os homens maldosos querem me intimidar, para mim parar de pregar, mas não vou parar. Ó, meu Pai, me dá livramento. Livra a minha fraca pessoa dos homens sanguinários. Livra, meu Pai, a minha família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, confirma, Pai, a bênção e a vitória pelo poder da fé. Do nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja aqui na terra, meu Pai, que está empenhada na pregação do Evangelho, da santificação do corpo e da alma do Espírito, ó Pai. Os meus irmãozinhos também que congregam nas suas casas, que já não conseguem mais ir para a igreja, devido a esses falsos profetas que contaminaram o templo, mas ele está humildemente na sua casa, ele é na Bíblia, está orando, meu Pai, está buscando dentro da sua casa mesmo. Visita esses meus irmãos lá também, ó Pai, qual também muitas vezes são desprezados, as pessoas começam a chamar eles de desigrejado, e não é assim não, meus irmãos. A igreja de Cristo, o templo somos nós somos o templo. Agora a igreja, o templo, nós vamos, é uma comunidade congregacional, onde nós se unimos com os santos para congregar, mas não podemos desprezar eles não, porque tem muitos que estão nas suas casas, no seu cantinho, lá lendo a Bíblia, orando, está sendo mais crente do que muitos dentro da igreja, porque lá ele está humilde, ele trabalha, é honesto, paga suas contas em dia, não deve nada para ninguém, vive na casa dele em santidade, em obediência, lendo a Bíblia, separado do mundo. Então cuidado, se você não sabe, não faça isso, não fala isso. Então, Pai, visita eles lá, meu Pai, onde ele estiver. Meu Pai, eu oro, meu Pai, por todos. Tem misericórdia, meu Pai, nesse momento agora,
Eu peço a tua graça, a tua unção na vida deles, ó Pai, e de todos nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Agora aqui, irmãos, eu quero, antes de encerrar a oração, eu quero dar um conselho aos meus irmãos. Sei que tem muitos irmãos que estão passando a prova aí, irmãos. Muitos irmãos pregam. Aí muitos irmãos estão falando, irmão, eu vivo pela fé. Eu não tenho trabalho, eu vivo pela fé, eu preciso pregar. Meus irmãos, eu tenho um servicinho aqui que eu arrumei, mas não é um serviço fixo, né? Que eu trabalho, é um serviço assim, temporário. E nos tempos, todo esse tempo aí, irmãos, os irmãos veio pregando na rua, na fé, mas por que os irmãos falam, não, tem que pedir? Eu falei assim, não vou pedir, jamais. Se um dia eu precisar, os irmãos podem me ajudar. Mas tem muitos irmãos, às vezes, falam aí as coisas aí, dizendo que eu estou atacando eles, que eu estou chamando eles de falso profeta. Não é, irmãos. Eu não chamo ninguém de falso profeta. Nós temos que ter hospitalidade em ajudar as pessoas, mas também a gente tem que se esforçar. Você está vivendo da obra? Mas eu não posso trabalhar porque eu vivo da obra, tenho que evangelizar. Sim, mas dá um jeito. Por quê? Se você quer viver da obra, ter um dinheirinho, você pode muito bem evangelizar e trabalhar ao mesmo tempo. Como? Eu mesmo, quando estou encerrar esse serviço temporário aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu mexo com produto de limpeza. Ou então vou comprar uns doces e vou vender no farol. A água. Você vendendo uma aguinha no farol, na rua, ou pegar uma caixinha de chocolate e vai vender na rua, e aproveita, pega uns folhetinhos. Você vai vendendo e evangelizando, falando de Jesus. Comprou o chocolate aqui, ó. Dá um folhetinho da palavra de Deus para você, vai ler. Você já está evangelizando, você está pregando. Mas muitos são acomodados, irmãos. Paulo era um missionário que ele pregava e fazia as tendas e trabalhava. Então cuidado, não estou generalizando todos, mas vocês cuidado com muitos homens aí se diz ser de Deus, vai ser diz, não, vou abrir igreja porque aqui minha igreja é de Deus. É tudo conversa fiada, viu? A maioria, não todos, tem igreja séria, tem igrejas sérias, tem pastores sérios sim, mas tem muitos irmãos que são cara lavada, não querem trabalhar, são preguiçosos, e eles sabem, se eles montar uma igreja com 40 membros, 50, 100 membros que tiver, já está tranquilo. Louvasses a Deus. Então não quer trabalhar e quer ver as custas de membro em YouTube e em igreja. Então cuidado com eles, cuidado com esses lobos devoradores, esses cão gulosos. Já que abrir igreja, façam igual muitos fazem aí. Tem igrejas sérias aí, que pegam o dinheiro que eles pegam, eles vão lá doar cesta básica, marmita, sai nas favelas. Isso aí tem meu respeito. Louvasses a Deus. Tem coisas que eu não concordo por causa de algumas doutrinas erradas, que muitas vezes não é porque ele é herético, é porque ele é teimoso. Ele sabe que está errado, mas quer viver o seu próprio ego, a sua exaltação. Só que aí é eles e Deus. Eles e Deus. E algumas práticas que não concordo, que não tem respaldo com a Bíblia. Mas nesse ponto que eles fazem, eu tenho meu respeito e minha admiração, que é a evangelização. Eu não vou citar quem é, que os irmãos sabem. Louvado Deus, tem meu respeito. Mas não pensa vocês que essas obras é a salvação para vocês, não. Isso aí é mais que obrigação nossa. Então, só que tem muitos aí que estão abrindo igreja para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, tá andando de carro, a torta direita aí. Não estou dizendo que os irmãos não tem que ter um carro. Pode ter. Né, irmãos? Né, meus irmãos? Mas tem muitos para ganhar dinheiro. Irmão, vivo da fé. Vivo da fé? Eu preciso fazer a obra. Preciso viajar. Agora, se o irmão vai numa viagem missionária lá no outro estado, o irmão não tem condição, aí sim, a pessoa, não, irmão, eu vou aqui, eu pago sua passagem, o alimento da rua, tudo bem. Agora tem uns aí, irmão, tem uns que ligam, irmão, dá pra você empregar? Eu vou. Um exemplo. Então é o seguinte aqui, qual hotel que você quer? Olha como tá a coisa, irmão. Qual o lugar que você quer? Escolhe o outro. Irmão, quando o homem é homem de Deus, fala, irmão, você vai lá. Fala, irmão, não precisa de hotel não. Se tiver a casa de algum irmão aí, pra me hospedar, eu durmo na casa do irmão aí.
né, de um irmão simples aí, a gente almoça normal aí na casa do irmão, tiver um arroz, feijão, um ovo, aí nós comemos aí e vamos fazer a obra de Deus. Isso são fiéis. Agora esses mercenários que fica escolhendo, são frescos aí, falsos profetas e hipócritas. Você vê pregando contra o adultério, sim, né? Tudo hipócrita, pregando contra adultério, contra pecado, dizendo que é doutrina, mas vai ver, vai chamar ele para pregar na sua igreja, ver quanto que ele vai cobrar. São uns Balaão, falso profeta, irmãos. Esses homens não é digno nem de você nem ouvir mensagem de um homem desses homens. É por isso que tá do jeito que tá a igreja aí, ó. Entendeu? Tô sustentando esses vagabundos da fé aí, ó. Desculpa a palavra, irmãos. É que a gente se ira de ver esses falsos profetas enganando. Mas você falou palavrão, não falei não, porque Deus chamou Caim do quê? Lá na Bíblia, lá, fugitivo e vagabundo. Deus falou. Tá na Bíblia, então não tô falando palavrão. Então, meus irmãos, vocês cuidado, vocês vigiem, cuidado que esses falsos profetas, eles vêm cativando vocês com palavras persuasivas, enganadoras. Viu? Se eles amassem as almas mesmo, eles vinham. Não tô generalizando todos. Tem uns que são fiéis. Mas a maioria aí, ó, esses cantores gospel, esses pastores mundanos rebelde aí, ó, tá pregando lá de adultério, tá pregando isso, aquilo. Mas cadê que ele prega do adultério espiritual? Das vaidades, das coisas mundanas? Não prega. Não prega. Então fuja desses lobos, irmão. Fuja desses falsos profetas. E meus irmãos que vivem da fé, da obra, compreendo, tá passando difícil. Mas se você pegar um dinheirinho, guarda um dinheirinho, compra uma caixinha de chocolate, compra alguma coisinha e vai vender no farol, na rua. Dá para você sobreviver um pouquinho até arrumar um emprego, irmãos. Amém? Se você pedir alguma ajuda, nós podemos até ajudar, cada um irmão a juntar, vai lá e compra um negocinho lá para você vender. Amém? Vai na prefeitura, se puder, tira uma licença lá de ambulante, ou então na sua casa mesmo, pega alguma coisa, alguma maneira, um alho, pega alho, sai nas ruas de porta em porta vendendo. Além de você sair de porta e falar, ó, eu vendi o alho aqui, ó, pega um folhetim da palavra de Deus, você aceita. Acabou. E pronto, irmão, já está trabalhando e evangelizando também. Amém? Então, e você trabalhando para você mesmo, você vai ter tempo de trabalhar e não terminar hoje, eu vou evangelizar agora. Um dia assim, um dia pá, acabou aqui, eu vou pregar. É assim que faz. E vai fazer a obra de Deus. Agora ficar querendo abrir ministério para enriquecer. Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem que tirar isso aí. Eu mesmo, irmão, se eu tivesse uma igreja, tivesse presidindo uma igreja, fundador de uma igreja, eu ia cortar muita coisa. Muita coisa que tá na igreja que está errado. Ia ficar comigo só os fiéis que ia ter arrependimento. Mas Deus nunca permitiu abrir ministério, então por isso que eu nunca abri. Não, irmão, abre ministério não. Só abre se Deus me permitir, dia que Deus falar comigo, aí sim. Mas eu vou, lembra da revelação que Deus me deu para mim? Que tinha 3 anos e meio de luta? Durante esses 3 anos e meio, se Jesus não me levar até lá, ou Jesus voltar, Deus que sabe. Eu vou cumprir esses 3 anos e meio. De lá para lá, quem sabe? Deus sabe. Eu não sei o que pode acontecer. Né, meus irmãos? Mas muita coisa. Comércio da igreja não pode. Livraria dentro da igreja é errado. Venda dentro da igreja não pode. Hinos tem que ser hinos da harpa. Não tem nada de estar vendendo. A única coisa que tem que estar na igreja é uma oferta. Só uma oferta e um dízimo para os irmãos ajudar a obra. Só e mais nada. Nada de comércio na igreja. Nada. Isso é errado. Isso é meu ponto de vista. Respeito quem tem. Não estou querendo dizer aqui que eu quero mudar. Segundo o meu ponto de vista. Amém? Esse é meu ponto de vista que eu penso. Amém? Mas eu congrego na igreja, então tem que obedecer, eles e Deus. Falando, na minha parte, eu como pastor, estou já logo avisando. Meus irmãos falam, irmão, podia ser presidente. Se eu fosse, muita coisa ia ser cortado. Então por isso que eu falo, não é eu não, irmãos. Tira isso da cabeça de vocês. Irmão fala, não, irmão Hermes, não. Vai ser da vontade de Deus. Pode ser da onde for, se for da família ou que não for da família, vindo de Deus, tá bom. Amém? Então que Deus abençoe a todos, irmãos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Fica na paz de Jesus, irmãos. E a oração das 6 horas da manhã continua em toda segunda-feira, hein? Segunda-feiras, as orações das 6 horas da manhã. Amém? A favor da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo. A favor da igreja de Deus e Amor, de toda a diretoria, de todos.
Em favor de todos, todos. Amém? Em favor das almas. Para que é essa oração? Um grande livramento de Deus. Para Deus nos livrar e nos dar força. Olha, irmão, tem uma coisa para acontecer aí. 2020 vai ser um ano do chacoalho de Deus, hein, irmãos. Vamos se consertar com Jesus, porque Deus está irado com os rebeldes, hein? Deus está irado, hein, irmãos. Então não brinca com Deus não, que Deus é amor, mas também Ele é justiça também. Amém? Deus abençoe a todos na graça da paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. E lembrando, viu, irmãos, eu quero informar os irmãos. Tem uns irmãos aí que ficam compartilhando bem na inocência, o diácono Emerson. O irmão Emerson Nunes não é diácono. Lembrando bem, o irmão Emerson Nunes não é diácono. O irmão Emerson Nunes é membro. Nem cooperador o irmão Emerson Nunes é. O irmão Emerson Nunes é um simples membro. Sou de Jesus Cristo, mas um simples membro da igreja pentecostal dos irmãos. Não sou cooperador, obreiro cadastrado, não sou diácono, não sou presbítero, não sou pastor. Tô logo avisando os irmãos. Os irmãos falam assim, pastor Hermes, aí por consideração vocês falam. Você vê aqui no mesmo assim, orações com o quê? Pastor Hermes? Não, você não vê. Você vê irmão Emerson Nunes. Eu não sou membro, eu sou apenas membro. Não sou diácono, nem cooperador cadastrado eu sou apenas membro. Irmão, tá de banco, eu apenas tinha um cargo de confiança para pregar. Mas você sabe, você começa a pregar a verdade, você não vai muito tempo, né? Mas tá na mão de Deus. Eu sou apenas membro, tá bom? Membro, tô em comunhão pela graça de Deus. Tem nada de disciplina, igual estão falando aí, que disciplina que não toma ceia, não toma nada, né? Então, meus irmãos, tô aqui com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o irmão Emerson Nunes não é diácono, não é cooperador cadastrado, nada. Ele é apenas membro. Sou apenas membro da Igreja de Deus é Amor. Mas quando precisa ajudar, eu ajudo em alguma coisa, ou o que precisar. Amém? Mas sou membro. Lembre-me aí. Membro Emerson Nunes, não é pastor, diácono, presbítero, não. Membro. Amém? Então Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Então eu quero avisar os irmãos, que meus irmãos falam o diácono, não sei o que, então cuidado, irmão, não fala assim, porque a vida entra no pecado da mentira. Amém? Então o irmão Emerson Nunes é apenas membro da igreja pentecostal Deus de Amor, que serve o Senhor Jesus. De Jesus e o membro cadastrado pela igreja Deus de Amor. Membro. Amém? Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Desperta, porque Jesus, Ele está voltando. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, que o Senhor te esclarecerá. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz de Jesus.